E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Uzardo e, conforme combinado, hoje nós estamos aqui para comparar dois livros sensacionais, nessa ordem, de onde eles vêm, do Jefferson Tenório, e Os Supridores, do José Faleiro. Dois livros que, embora tenham sido publicados numa ordem inversa, né? Os Supridores é anterior ao de onde eles vêm, eles retratam tempos ficcionais diferentes, ao contrário. De onde eles vêm, o livro vai se passar na década de 2000 e os Supridores agora, 2020, ou em qualquer momento aproximado. Tá? Quais são as relações que nós vamos estabelecer? Por que ler essas narrativas? Tá? O que elas têm em comum? Ambas, e aí a questão cronológica é super interessante, para ser mencionada em dois momentos na mesma redação sobre desigualdade social, na mesma redação sobre os problemas da qualidade de trabalho, da jornada 6 por 1, da inserção dos pobres na sociedade brasileira, nas origens do preconceito no Brasil, do racismo no Brasil. São absolutamente multifatoriais os focos aqui. Ambas são narrativas de tentativas de indivíduos jovens, isso é bem interessante dizer, mas de classes sociais absolutamente não privilegiadas, que tentam uma forma de ascensão, uma forma de melhoria da sua qualidade de vida. Um deles, numa juventude mais precoce, que vai ser de onde eles vêm, o personagem chamado Joaquim, que tenta melhorar a vida pelo sistema de cotas, ele aposta no estudo, e os outros, numa fase um pouco depois, um pouco mais velhos, digamos, mas ainda bastante jovens, pelo trabalho. Tentam ascensão profissional, ascensão social, melhora de vida pelo trabalho, numa rede de supermercados. Mas em ambos os casos, os jovens se frustram de formas diferentes, mas eles percebem que a ascensão social prometida pelo trabalho honesto lá dos supridores e também pela possibilidade de uma carreira acadêmica de onde eles vêm, ela não vai ser fácil. Em algumas situações ela pode ser inclusive até inviabilizada. A sociedade oferece, dá com uma mão, mas retira com a outra. Tá? Para lembrar dois detalhes importantes, o sistema de cotas na URGS vai começar por volta de 2008. A URGS se antecipou a lei que a obrigava em 2012. Então tu tem uma narrativa ambientada nesse período. E tu te lembra também que, no caso dos supridores é um trabalhador que trabalha em supermercados, que faz a reposição das gôndolas, correto? É o cara que vai lá e observando as gôndolas vazias, com uma orientação bastante complexa de colocação, de favorecimento de venda na altura da gôndola. Esse cara vai lá e a complementa. Todo mundo vê isso aí diariamente no supermercado. Tá? Então a gente tem uma justificativa. Tá? São romances em que são narrativas, em que tu vai ver esses pobres tentando chegar, tentando ocupar um espaço, tentando se integrar, correto? Agora, no segundo passo da nossa análise, o que a gente tem? A gente tem uma análise de estrutura e temática. O que são essas estruturas temáticas aqui desses ambos os livros? Eles são romances curtos, médio curtos, de fácil leitura, uma narrativa com início, meio e fim bem pontual. Ambos os romances, eles têm o ponto de vista do negro, os narradores são não brancos, no caso do Joaquim, de onde eles vêm, negro, cotista, correto? E no caso dos supridores, o Faleiro sempre gosta de muitos personagens, né? Mas os dois personagens principais também, o Pedro e o Marx, são não brancos. Uma peculiaridade agora importante, então tu vê uma narrativa, um romance, sob o ponto de vista dos negros, uma coisa que já não é exatamente comum. Falamos uma vez num vídeo sobre a Vesta Pele, né? Para esses caras é praticamente uma novidade estar ali como protagonistas, negros como protagonistas, negros falando em primeira pessoa, super lugar de fala, porque os autores também são negros, né? Isso já não é comum. Segundo lugar, seja de onde eles vêm e no Supridores, são jovens, negros e talentosos. Isso eu acho espetacular, para dar uma dinâmica para a narrativa diferente, uma veracidade. São pessoas que sabem que têm talento, são pessoas que sabem que têm que contribuir, sabem que são inteligentes, buscam o espaço que a sociedade está tentando dar, e ainda assim a sociedade dá, mas não dá integralmente, dá, mas tira.
o fato de se eles serem talentosos, se eles serem inteligentes, é uma crueldade a mais. É o que permite que nós entremos na sua consciência e entendamos como é que é a sua situação. A linguagem, em média, é culta, mais em ambos, né, em ambos narradores, mas no faleiro sempre tem muitas coloquialidades, né, nos supridores tem muitas coloquialidades. Mas em ambos os casos a leitura é fácil e um detalhe importante, os livros são bastante autobiográficos. Isso é bem interessante. Tu vê uma marca característica desses dois caras, né? O próprio Tenório, ele entrou na URGS em 2010 pelo sistema de cotas. Ele fez letras, depois fez mestrado, doutorado, um cara hoje bem, academicamente bem colocado, né? E o Faleiro, que recentemente terminou o ensino médio, é um gênio, ele também foi supridor, foi trabalhador braçal durante muito tempo. Então tu vê pessoas falando muito sobre realidades que elas conhecem, né? Inclusive para eles deve ser inclusive uma reparação, né? De estar mostrando literariamente, artisticamente as coisas que eles mesmos passaram, né? De poder registrar isso, para que as pessoas que como ele, mais humildes, não puderam registrar porque não tiveram escolaridade ou não tiveram a mesma genialidade, o mesmo talento, para que essas pessoas sejam representadas. Top essa aí, né? E tu tem também o registro histórico, essa parte agora é bem importante, tá? Por que eu estou fazendo essa aula comparativa? Porque tu tem uma possibilidade de um registro histórico de dois momentos diferentes. Os supridores é hoje, ok? Mas de onde eles vêm, década de 2000, é o início consolidado dessas tentativas de inserção via escolaridade. As cotas, correto? Então tu percebe um intervalo que hoje já tem praticamente 20 anos em que essas cotas foram distribuídas, chegaram na proporção hoje, tu sabe, né, de 50%, metade das vagas de universidades federais são para cotistas, metade para os chamados universais não cotistas, né? Mas tu nota que essas políticas elas não são plenamente aceitas ainda pela população. E eu acho que as minorias hoje passam a contestá-las também. A contestá-las, né? É por isso que a leitura conjunta desses dois livros me dá uma impressão bastante positiva do que está acontecendo, uma visão de mundo, uma visada assim, de como é que a sociedade hoje encara esses programas sociais. Né? Aí está a crítica principal. Será que está bom para as pessoas que recebem? Para as que não recebem, não está bom, naturalmente. Elas seguem reclamando de que isso é uma usurpação de direitos, de que é um mimimi, blá blá blá. Mas será que para as pessoas que recebem essas políticas sociais elas são suficientes? Será que o sistema de cotas é suficiente? Será que Bolsa Família é suficiente? Não que as minorias queiram acabar com esses programas sociais, mas será que não está na hora de a gente fazer melhor de alguma forma? De a gente conversar de outra forma sobre isso? Vou fazer agora alguns insights, né? Duas modalidades de insights diferentes aqui. Primeiro, de onde eles vêm. O personagem principal é o cara chamado Joaquim. A narração é todo o ponto de vista dele, né? Uma abordagem bastante subjetiva, típica do Tenório, né? Sempre aquele narrador que entroniza tudo. Tu tem não exatamente um fluxo mental, assim, né? Mas tu tem muita ação, mas está tudo passando na cabeça do cara, né? Tudo é muito genioso, correto? E naturalmente, talvez por isso, né? Deve estar retratando a experiência do Tenório. Por isso essa abordagem subjetiva. O papel da narrativa do Tenório é falar sobre como o indivíduo está se sentindo no meio social. O foco é o indivíduo, correto? E o meio social que o oprime. Duas situações importantes que vão corroborar depois lá com a leitura dos supridores, tá? Tu percebe a narrativa do Tenório, do Joaquim, a trajetória do Joaquim, há uma estranheza, um incômodo muito grande da presença do negro fora do seu ambiente, digamos, do gueto, fora da periferia. Tu nota que as namoradas, a primeira namorada branca do Joaquim e a sua família naturalmente também branca, numa região de origem alemã. O Tenório não se importa de colocar o dedo na ferida, né? Botou o cara lá, coitado do Joaquim, negro, numa família de origem alemã, que o recebe, do ponto de vista da família, teoricamente bem, mas não tão bem como deveria ser, ou não tão sem traços de racismo como poderia ser, o que leva o Joaquim a um incômodo terrível, né? Depois ele passa para namoradas negras, mas a primeira experiência com uma namorada branca é terrível. E logo depois também, quando ele entra na universidade, ele começa a sentir uma certa resistência do meio acadêmico à presença daquela população um pouco diferente. Imaginem, cara, as primeiras turmas de cotistas, como é que deve ter sido para o ambiente acadêmico da URGS,
seja pelos colegas que talvez tenham dado melhor acolhimento, talvez não, né? Mas eu acho que os colegas foram melhores do que os professores, não acostumados, não preparados para isso. Lembramos que, como nós falamos muito assim nessas situações, não houve um preparo exatamente. Os professores não fizeram cursos para entender qual era a realidade daqueles cotistas que chegaram ali, qual era a condição real deles, qual era a condição social mesmo, grana, alimentação, estrutura familiar, como é que eles deveriam reagir a possíveis problemas de ausência, problemas de violência. Isso não se sabe talvez até hoje. Inclusive, acho que nem o governo exatamente sabe bem como é que isso é, mas os cotistas foram levados para dentro da universidade nessa condição de desconhecimento. Então, o Joaquim sente da parte dos professores, sobretudo um deles de literatura, o cara mais elitizado, essa relação de estranheza e distanciamento. Depois, o Joaquim vai ganhar um prêmio literário, né? Vai se consagrar como autor, com um conto e por diante. O que é bem interessante para tu ver como a universidade talvez perdesse o talento se ele não se sobressaísse fora dela, correto? Tu vê que foi preciso que, mesmo com o sistema de cotas, ele fosse reconhecido fora da universidade e não pela universidade, que lhe cedeu um direito sem saber o que fazer com ele. Essa é também uma frase boa, né? Muitas vezes os programas sociais estão ali e tu não sabe muito bem o que fazer com ele ou com a pessoa que recebe esse benefício. E eu acho que tu tem aqui, para finalizar esse último item que tu está vendo aqui, mais subjetivo, informação mais para a redação da URGS, mas tu tem uma visão bem amarga e crítica da rejeição desse indivíduo, tá? E do talento desse indivíduo. Isso eu acho que é uma das críticas mais interessantes, porque assim, ó, quando nós rejeitamos o cotista, quando nós rejeitamos pessoas no geral, tu está rejeitando talentos. Não é possível que a pessoa tenha chegado ali sem que ela tenha nada para dar, né? Uma frase legal para essa parte da redação é aquela frase linda do Caetano, que gente é para brilhar. Se tu botou ali, se tu deu o direito, agora tem que ajudar ela a brilhar e não a desistir, correto? Então aí tu tem a visão do indivíduo. Como é que é nos Supridores? É a vida do racismo, de novo, mas na visão do Pedro e do Marx. Isso é uma coisa que eu acho interessante do Faleiro, perdão, é que os personagens, eles agem muito raramente de uma forma solitária. Então, Pedro e Marx são uma dupla, são supridores, trabalham braçalmente. A gente está num provável Porto Alegre da década de 20, num supermercado Fênix fictício, mas cuja localização é real, correto? Isso é legal também do Faleiro, porque é como se estivesse vendo um filme naqueles lugares que tu já teve, em várias localidades, no Tenório também, mas que tu já passou, tu vai ver cenas de ação em lugares que tu já passou. Eles trabalham no supermercado, e aí tem uma contradição fortíssima na narrativa do Faleiro, que é o seguinte, tu tem aquela condição do baixíssimo salário, altíssima carga de trabalho, alta exploração, em meio do consumo e do luxo, né? Como o cara que trabalha no shopping, por exemplo, na malfadada, discutida, criticadíssima, carga de trabalho 6x1, trabalha 6 dias e folga 1. Há supermercados em Porto Alegre fazendo cargas de 13x1. Tu sabe o que é isso, velho? 2 semanas inteiras de trabalho com uma folguinha no meio delas, correto? E nesse caso, tu vê o cara explorado, mas vivendo num templo do consumo. Então, naturalmente, isso deve acender uma luzinha no cara lá que pensa assim, cara, eu nunca vou ter essa vida, eu proporciono essa vida, meu trabalho sustenta uma parte dessa vida e eu nunca vou tê-la. Essa é, para aquele aluno do ensino médio, de escola privada, que sempre diz que a consequência é o tráfico. No final, o cara não escolarizado, ele vai para a vida fácil do tráfico, como está aqui na tua legenda. Fácil, bom, não vou te dar o spoiler no final da narrativa, mas tu vai ver o fácil no final. Na realidade, esse é o livro que explica essa trajetória. Em que momento a pessoa decide largar, abandonar a vida honesta e cair no tráfico? Lê os Supridores, que tu vai saber. E o último insight é que tem uma visão irônica aqui do empreendedorismo. O Marx, só que escreve Marques, com QE, tá? Faz uma visão marxista, na narrativa faz uma visão marxista da vida e se propõe empreendedorismo, mas empreendedorismo das drogas, do tráfico, para resolver o problema, o que parcialmente dá muito certo. Tá? Então tu nota qual é o diálogo entre dois livros,
entre esses dois livros, a tentativa da vida acadêmica que pode ser muito facilmente negada pela própria universidade, pela sociedade. E justamente essa forma de acesso que seria a salvação, se ela não funcionar, o cara cai para o trabalho. O trabalho é péssimo, repudia também o cidadão, esmaga o cidadão. E no trabalho, então, a última das alternativas qual é? Na falha das políticas sociais, na falha da inclusão honesta pelo trabalho. Aí tu vai ter o crime. Na realidade, esses dois livros compõem um passo a passo, em que começa no cara tentando resolver da melhor forma possível. Não deu pelo mundo acadêmico, então tu vai para o trabalho, também não deu pelo trabalho. Aí a gente vai para a criminalidade. Beleza? Interessante trajetória. 2 livros de autores de Porto Alegre, 2 livros de autores que dialogam entre si, de autores que inclusive são amigos. Então, aqui tu tem, pessoal, dentro dessa situação das políticas sociais, tu tem, queria recuperar duas ideias, 2 insights. Tu tem o simbolismo profundo, que é das cotas para as pessoas que vêm de escola pública, que sabemos o governo não consegue dar qualidade para elas. Então, teoricamente, as cotas elas são uma necessidade, correto? Mas ainda sendo uma necessidade, tu pode notar que, por um outro lado, um contraponto interessante, elas não produzem a eficácia necessária, porque elas estão aí há 20 anos, e essa trajetória de não aproveitar cotas ou outras políticas, ir para o trabalho e não conseguir sustentá-lo, e cair na criminalidade, continua ocorrendo. Então tu tem uma eficácia contestada pelas classes A e B e, consequentemente, uma receptividade e uma propaganda negativa dessas classes sociais muito significativa, correto? Tanto que isso tem contribuído para até recentemente a gente vê retrocessos de pessoas que acham que os pobres não têm que ter condição nenhuma mesmo. Lembra da recente declaração do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que a gente vive uma situação absurda e que nós vemos até empregada doméstica indo para a Disney. Se isso é verdadeiro ou não, não sei. Eu acho que não. Mas, e se fosse, qual é o problema? Veja como é difícil para as nossas classes sociais aí ver o pobre se dando bem. Se as políticas sociais são uma forma justa de chegarmos lá, de essas classes sociais chegarmos lá, eu não sei, mas assim, que elas têm o direito, elas têm o direito. Então, repudiar que elas estejam se dando bem é naturalmente preconceito social, correto? Isso vale tanto para a viagem à Disney quanto as abordagens policiais, que veem negros circulando e os abordam como se os negros não pudessem ter essa liberdade. Lembra da cena, quase cena final do livro do Tenório, né? O Avesso da Pele. Negros circulando não são exatamente normal, são passíveis, inclusive, da morte. Então tu tem, para finalizar também dos meus insights, tu vê nesses livros novas perspectivas e reivindicações das minorias. Parece que as minorias vêm entendendo que essas políticas já estagnadas e que não têm aceitação popular não serão as melhores políticas daqui para frente. Isso é bem interessante de notar. E tu vê também, finalizando assim de uma forma interessante, que nós estamos falando sobre isso, porque isso é o assunto hoje. Tipo, essas minorias hoje elas têm uma presença marcante nas leituras obrigatórias da URGS, nas leituras obrigatórias da USP, que a partir de 2026 exigirá apenas leituras mulheres. Então tu vê uma crescente onda em que a sociedade, uma parte da sociedade pelo menos no mundo acadêmico, entre outros, quer essa integração. Entende que a sociedade brasileira só vai mudar se a gente tiver mais justiça social. Quer que essas populações tenham pelo menos uma vida digna, o que resolverá uma série de outros problemas de saúde, educação e segurança no Brasil. Para finalizar, eu sempre gosto de fazer conexões, né? E hoje eu queria fazer uma conexão um pouco diferente. Eu gostaria de recuar muitas décadas atrás para que vocês lessem sobre o amassamento clássico, típico das nossas minorias lá no século XIX, com um genialíssimo conto do Machado de Assis, que tu está vendo aqui, que é pai contra mãe. Eu não quero dar spoiler nenhum, mas eu acho que tu vai entender como o governo no Brasil, desde sempre, não ia dizer há décadas, mas há séculos, produz esse apagamento, essa invisibilidade, esse escanteamento dos pobres da sociedade brasileira. A primeira análise tinha que começar com ele, né? Com o velho e bom Machado. Obrigado pela tua atenção. Até a próxima. Na dúvida, se tu gostou do livro, me diz.
Mas se tu não gostou desses livros aí, bah, aí eu quero muito mais ainda saber por quê. Me chama que a gente conversa, aí valeu.